Existe uma consideração que muita gente tem que avaliar, que é onde você vai morar. Eu morava na Oxford Street, ou seja, estava bem no centro. Vamos falar agora da cidade. O que é que tu achou assim em questão de custo de vida? É caro mesmo? É impossível de fazer um intercâmbio em Londres? Fosse com muito dinheiro? Fala aí. Então, né, eu costumo brincar que eu não sou muito parâmetro de custo de vida quando a pessoa viaja, porque eu fui super econômico. Primeiro de tudo é que eu levei um valor de 500 libras para passar um mês. O mês todo. Exato, Loucura. 500 pounds. Agora sim, tem que levar os seguintes fatores em consideração. Eu não bebo, infelizmente, Olha aí né? o segredo da economia. Então ajudou bastante a economizar, mas em contrapartida eu como bastante. Então assim, de café da manhã, almoço, jantar e os lanches, eu perco a conta aí. Então eu acho que todo o meu dinheiro foi baseado em comida. Como eu fui pra uma cidade menor e pra depois uma cidade maior, eu tive um pouco dos dois. Eu acho que a alimentação, que foi um fator que pra mim foi o que mais foi frequente, em Londres eu gastei um pouco mais. Entendi. Só que existe uma consideração que muita gente tem que avaliar, que é onde você vai morar. Eu morava na Oxford Street, ou seja, estava bem no centro. Tu não chegou nem a fazer Então, o passe semanal de metrô. eu fiz o passe e me arrependi. A primeira semana eu fiz o passe, mas praticamente não usei porque eu fiz tudo andando. Ou seja, eu posso economizar com transporte à medida que eu moro mais no centro. Então, muitas vezes você diz assim: A partida que mora no centro é muito caro. é mais caro, só que você tem que entrar num equilíbrio. É melhor morar no centro, mas eu pago um pouco mais caro porque tô economizando na passagem de transporte público? Ou eu moro mais afastado, mas em contrapartida eu pago o passe do transporte? Eu concordo contigo. Se você está morando em Oxford, para quem não sabe, é o coração de Londres. Mas tem muita coisa fora da Oxford Street também para poder visitar. Eu não me vejo sem metrô lá em Londres, ou sem É, ônibus. eu programei o seguinte, né? Eu fui fazer um passeio, eu saí da Oxford, fui andando até o Hyde Park, fiz um tour pelo Hyde Park, saí lá do outro lado, andei mais, parei no restaurante. Quando o Na dia hora de escureceu. voltar, foi. Na hora de voltar, eu disse assim, eu vou voltar de metrô. E o que foi que eu fiz? Peguei o metrô pra ir pra casa. Como meu passe ainda tava válido, foi ótimo. Mas eu tinha uma amiga que tava comigo fazendo os passeios. Quando ela chegava perto de mim, no centro, ela não usava mais o transporte pra nada. Ela só usava o transporte para ir pra casa. Agora era uma necessidade pra ela, porque ela morava na zona 3. Entendi. Então ela tinha, era fundamental que ela tivesse. Mas dentro do centro, muitas vezes que ela tava comigo, ela nem usava. Então a grande economia que tu tivesse foi de transporte público também. Eu defini um critério pra mim, que era o seguinte: eu ia fazer uma feirinha básica, queijo, presunto, Então tu já pão, economizou sobretudo em supermercado. exato, que era pra fazer meu café da manhã e caso eu fosse pra casa assim, ficou muito tarde, depois que eu jantei, deu uma fome, comer um pãozinho, um Um queijo lanchinho. ali e tal. Então, isso era muito barato. Com relação a essa questão do gasto, realmente eu tentei me controlar ao máximo. Agora, o almoço tinha um dia que era comida tradicional britânica, que era fish and chips. Quanto? Era Tu mais ou menos lembra? ali por volta de 10 pounds. Eu acho que era tranquilo, dependia muito do lugar. Tinha alguns lugares que tinham umas promoçãozinhas, né? Então a gente já aproveitava. Mas eu tentava sempre, todo dia, comer algo que fosse diferente, pra experimentar diversas coisas. Inclusive, quando eu ia pra um restaurante, eu ia muito pra restaurante. Às vezes eu comia um hambúrguer num dia. No outro a gente foi no Nandos, né? Que é muito famoso Sei. lá. Que é comida que são feitas com frango, né? De vários tipos. Então, assim, eu sempre tentava comer comida. Comida mesmo. Então era nessa faixa sempre de 10 pounds ali.